Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Marcelo. Nesta videoaula nós vamos estudar problemas com reagente impuro. Vamos que vamos! Um reagente impuro é aquele que está misturado com uma ou mais substâncias que não participam da reação química. Essas substâncias que não participam da reação química são chamadas de impurezas do reagente impuro. Portanto, somente a parte pura do reagente participa da reação química. Para se resolver um problema de cálculo estequiométrico envolvendo reagente impuro, a gente tem que colocar na regra de 3 apenas a quantidade de reagente impuro que efetivamente participa da reação química, ou seja, a sua parte pura. A quantidade de reagente que participa da reação química é igual à quantidade total do reagente impuro vezes a sua pureza dada em percentagem dividida por 100. Agora, muita atenção! Esta quantidade deve ser colocada na segunda linha da regra de 3 e na coluna do reagente impuro. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, calcule a massa de ferro em quilograma que pode ser obtida a partir de 600 kg de hematita com 80% de pureza, segundo a equação a seguir. A hematita contém óxido de ferro 3 e impurezas. Aqui está a equação química de produção de ferro a partir do óxido de ferro 3, que é o componente da hematita que efetivamente participa da reação química. A percentagem de pureza da hematita é 80%. Isso significa que nesta amostra de hematita há 80% de óxido de ferro 3. O enunciado forneceu as massas molares do ferro, que é igual a 56 gramas por mol de ferro, e do oxigênio, que é igual a 16 gramas por mol de oxigênio. Vamos à resolução. Como enunciado pede para calcular a massa de ferro em quilograma e forneceu a massa em quilogramas de hematita, cujo componente principal é o óxido de ferro 3, a gente tem que calcular primeiro a massa molar do óxido de ferro 3. Então aqui está o cálculo da massa molar do Fe2O3. 2 mols de ferro vezes a massa molar do ferro, mais 3 mols de oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. 2 vezes 56 é igual a 112, mais 3 vezes 16 é igual a 48. 112 mais 48 é igual a 160 gramas por mol de Fe2O3. Para montar a regra de 3, a gente coloca a fórmula do óxido de ferro 3, pois a massa fornecida no enunciado é a massa da hematita, cujo componente que efetivamente participa da reação química é o óxido de ferro 3. E também coloca o símbolo do ferro, pois o enunciado pede para calcular a massa de ferro em quilograma. Na frente da fórmula do óxido de ferro 3, a gente coloca o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 2. E na frente do símbolo do ferro, a gente coloca o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 4. Para facilitar a resolução da regra de 3, a gente pode simplificar estes coeficientes estequiométricos, dividindo ambos por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Na segunda linha da regra de 3, a gente coloca os dados do enunciado. O enunciado forneceu a massa em quilogramas de hematita, que contém 80% de óxido de ferro 3. Então, eu coloquei aqui 80% de 600 kg. No slide anterior, eu falei que quando a pureza é dada em percentagem, a gente tem que dividir esta percentagem por 100 e multiplicar pela quantidade total do reagente impuro. O resultado deste produto
corresponde à massa de Fe2O3 presente em 600 kg de hematita. Simplificando, cortando estes dois zeros com estes dois zeros, sobra 6 vezes 80, que é igual a 480 kg de Fe2O3. Os outros 120 kg não participam da reação química, pois são as impurezas da hematita. Então, aqui na segunda linha da coluna do Fe2O3, a gente coloca a massa desta substância que participou da reação química. Na segunda linha da coluna do ferro, a gente coloca a massa de ferro em quilograma, pois o seu valor está sendo solicitado no enunciado. M é a incógnita do problema. Na primeira linha, a gente coloca os dados da equação química balanceada. Então, aqui na coluna do Fe2O3, a gente tem que trabalhar com massa, já que na linha de baixo também há um valor de massa. Então, aqui na primeira linha da coluna do Fe2O3, eu coloquei a massa em gramas correspondente a 1 mol desta substância, que é igual a 160 gramas. Como na segunda linha da coluna do ferro há um valor de massa, na primeira linha eu também coloco um valor de massa. Então aqui eu coloquei a massa correspondente a 2 mols de ferro. Como 1 mol de ferro vale 56 gramas, 2 mols de ferro corresponde a 2 vezes 56 gramas. Observe que na coluna do Fe2O3, a unidade que está na primeira linha não é igual à unidade que está na segunda linha. E na coluna do ferro eu fiz a mesma coisa. A unidade da primeira linha não é igual à unidade da segunda linha. Como eu disse anteriormente, na mesma coluna a gente deve trabalhar com a mesma unidade. Mas como todas estas unidades são unidades de massa, eu posso trabalhar com a mesma unidade na mesma linha. Então aqui na primeira linha eu trabalhei com grama e na segunda linha eu trabalhei com quilograma. O resultado final do cálculo da massa será em quilograma. Para resolver a regra de 3, você pode multiplicar cruzado ou dividir o valor da segunda linha da coluna do Fe2O3 pelo valor da primeira linha, pois os valores desta coluna já estão preenchidos. Então, eu dividi 480 por 160. O resultado desta divisão é 3. Multiplicando 3 pelo valor da primeira linha da coluna do ferro, a gente obtém a massa de ferro em quilograma, obtida a partir de 480 quilogramas de Fe2O3, ou seja, a partir de 600 kg de hematita com 80% de pureza. Então está aqui 3 vezes 2 vezes 56. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 vezes 56 é igual a 336 kg de ferro. Viu que bonitinho? Então não se esqueça, na segunda linha da regra de 3, na coluna do reagente, a gente coloca a massa que efetivamente participou da reação química e não a massa total da amostra utilizada. Beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês um segundo exemplo em que se pede para calcular a percentagem de pureza de um reagente impuro. Vamos que vamos! Segundo exemplo, na calcinação de 400 gramas de um mármore, o mármore contém carbonato de cálcio mais impurezas, foram produzidos 201,6 gramas de óxido de cálcio, cuja fórmula é CaO. Calcule o grau de pureza ou percentagem de pureza do mármore. O enunciado forneceu a equação química da calcinação do carbonato de cálcio, produzindo óxido de cálcio e gás carbônico. Ainda foram fornecidas as massas molares do carbonato de cálcio, que é igual a 100 gramas por mol de carbonato de cálcio, e do óxido de cálcio, que é igual a 56 gramas por mol de óxido de cálcio. Vamos à resolução! Como o enunciado forneceu a massa do mármore, cujo componente que efetivamente participou da reação é o carbonato de cálcio, e também forneceu a massa do óxido de cálcio,
Para se montar a regra de 3, a gente coloca apenas as fórmulas do carbonato de cálcio e do óxido de cálcio. Na frente da fórmula do carbonato de cálcio, a gente coloca o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 1. Na frente da fórmula do óxido de cálcio, a gente coloca o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que também é igual a 1. Na segunda linha da regra de 3, a gente coloca os dados fornecidos no enunciado. O enunciado forneceu a massa de mármore, que é igual a 400 gramas. No mármore há uma certa percentagem de carbonato de cálcio. Então, aqui na segunda linha da coluna do carbonato de cálcio, a gente coloca a massa total da amostra impura vezes a pureza dividida por 100. A pureza é a incógnita do problema. Na segunda linha da coluna do óxido de cálcio, a gente coloca a massa correspondente fornecida no enunciado, que é igual a 201,6 gramas. Como na segunda linha da coluna do carbonato de cálcio há um valor de massa em gramas, na primeira linha a gente coloca a massa correspondente a 1 mol de carbonato de cálcio. O enunciado forneceu a massa molar desta substância. Então está aqui 1 vezes 100 gramas. Como na segunda linha da coluna do óxido de cálcio há um valor de massa em gramas, na primeira linha a gente coloca a massa correspondente a 1 mol de óxido de cálcio. O valor da massa molar do óxido de cálcio também foi fornecido no enunciado. Então eu coloquei aqui 1 vezes 56 gramas. A gente pode resolver a regra de 3 multiplicando o cruzado ou pela proporção, dividindo o valor da segunda linha da coluna do óxido de cálcio pelo valor da primeira linha. Então aqui está 201,6 dividido por 56. O resultado desta divisão é 3,6. Multiplicando 3,6 pelo valor da primeira linha da coluna do carbonato de cálcio, a gente determina o valor da segunda linha. Então está aqui, 400 vezes P sobre 100 é igual a 3,6 vezes 100. Simplificando 400 com 100, a gente corta estes dois zeros com estes dois zeros, e aí fica 4 vezes P. 3,6 vezes 100 é igual a 360. É só andar com a vírgula 2 casas para a direita. Como o valor 4 está multiplicando pelo P, ele passa para o outro lado dividindo. 360 dividido por 4 é igual a 90%. P é o grau ou percentagem de pureza do mármore. Logo, você não pode esquecer a unidade. Só para lembrar, na segunda linha da coluna do reagente, a gente coloca a massa total da amostra impura vezes a pureza dividida por 100. Ou seja, a pureza é colocada na coluna do reagente e não na coluna do produto. Óxido de cálcio é produto da reação química. Carbonato de cálcio é reagente da reação química. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Muito bem, parabéns! Se você gostou desta videoaula, não se esqueça, deixa aquele seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Eu agradeço de coração por você ter assistido esta videoaula até o final. Já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!